O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Você dormiu bem? Eu espero que sim. Eu mesmo tive uma noite magnífica. Dormi como um bebê. Mas eu garanto para vocês que teve um ministro do STF que não teve uma boa noite de sono de ontem para hoje. Eu não estou me referindo a Alexandre de Moraes. Rapaz, jogaram mais um ministro numa encruzilhada, numa sinuca de bico, que é de dar dó. Eu vou te falar de quem que eu tô vou te mostrar quem que eu tô falando aqui. Zanin, o advogado do Lula, aquele que viajou o mundo para denunciar a ditadura do judiciário brasileiro. Lembra quando o judiciário brasileiro funcionava e na época que a gente prendia corrupto? Viajou o mundo inteiro denunciando as atrocidades jurídicas que o seu cliente estava sofrendo. Zanin, que nunca foi juiz, foi colocado no STF pelo Lula. Pois bem, achou que a vida dele seria uma maravilha daí em diante, mas colocaram ele numa situação muito complicada e eu vou te explicar por quê. Quando sai a lei Magnitsky, o que já funciona lá dentro, né? Quando o STF ou quando o Alexandre de Moraes quer ser provocado, ele direciona o provocamento pedindo para que alguém do PT entre com alguma petição, alguma queixa-crime, porque daí ele assume aquilo e toca adiante. E sempre foi assim, né? E a pessoa que ele usa para fazer isso, o porta-voz, para parecer que está seguindo um procedimento normal, é sempre esse aqui, ó, Lindenberg Faria, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Então, Lindenberg Faria, acatando ordens de cima, vai lá e aciona o STF para impedir bancos de aplicarem sanções a Moraes. Então, vamos lá, vou te explicar o que está acontecendo. Lindenberg Faria escreve uma peça lá, elabora um texto, né, aciona o STF pedindo uma liminar para impedir que bancos e empresas brasileiras sigam a lei Magnitsky, certo? Ou seja, continuem oferecendo serviços, contas bancárias para Alexandre de Moraes. Você entende a gravidade disso? Calma lá. Só dele ter entrado, preste atenção, só dele ter entrado no STF com esse pedido já causou um alvoroço. Dá um exemplo para vocês. Isso aqui, ó, as ações do Banco do Brasil caíram mais de 6%. Isso aqui não foi nem o fim do dia, né? Mais de 6%. Por quê? Porque as pessoas sabem que se essa liminar sair do STF, se for aceita, os bancos poderão sofrer sanções também e ser proibidos de fazer transações com os Estados Unidos ou em dólar, tá? Preste atenção nisso. Então causou um desespero na bolsa de ações, os bancos, as ações deles caíram vertiginosamente pelo simples fato disso aqui ter acontecido. Aí caiu na mão de quem? Dele mesmo, do Zanin. Zanin assume pedido para blindar Moraes contra bloqueios bancários. Deputado do PT quer impedir efeitos da legislação norte-americana sobre contas do ministro do STF. O que quer dizer isso na prática? Coitado, cara, isso aí tá numa encruzilhada. Zanin foi colocado agora numa situação muito complicada. Se ele acata esse pedido, se ele aceita ou defere essa liminar, o que ele vai estar fazendo na prática? Ele vai estar colocando os bancos do Brasil em risco de serem sancionados também, as empresas brasileiras em risco. A Bolsa de Valores vai ter uma das quedas mais bruscas, mais absurdas da história do nosso país, mas ele estaria protegendo o seu amigo Alexandre de Moraes, certo? E se ele recusa? E se ele solta uma liminar falando que não? Ele basicamente, então, ele estaria liberando os bancos e as empresas a excluírem Alexandre de Moraes na prestação de serviços, contas bancárias, transações financeiras. Ou seja, ele estaria largando a mão do Alexandre de Moraes e deixando o Alexandre de Moraes cair na fogueira. O risco disso se ele acata isso, ele destrói a economia do Brasil, destrói os bancos, mas protege Moraes. Se ele recusa, seria uma escancarada demonstração de medo, de estar se curvando e de fraqueza. Olha a situação que o Zanin está agora. Como que ele vai sair dessa? Se ele defende Moraes, basicamente ele destrói os bancos do Brasil, empresas brasileiras, investimento corre. Assim, é uma loucura que vai acontecer, tá? Vocês não estão entendendo. Tanto é que até alguns ministros do STF, vou puxar aqui para você ver, ó. Olha o que eles falaram.
STF não deve obrigar bancos a menosprezarem sanções contra morais no Brasil. A maioria dos magistrados acredita que medida colocaria instituições em risco e que o melhor é esperar para ver o alcance das medidas dos Estados Unidos contra o ministro. No entendimento da maioria dos magistrados, no entanto, uma decisão do STF empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles de forma aleatória para sancionar, inclusive com pesadas multas. Agora você imagina, os bancos, as instituições que mais lucraram durante o governo do Lula. A situação é essa, porque empresa brasileira que oferecer serviços a morais pode ser punida. E aí a situação caiu na mão do Zanin. Olha o pepino que caiu na mão desse cara. Coitado, ele achou que ele ia entrar no STF ia ter uma vida de rei, agora ele está numa situação que ele não sabe o que ele faz. Se aceita, rebenta a economia do Brasil. Se recusa, é uma clara demonstração de medo, fraqueza e está largando a mão do Moraes. É uma declaração oficial de abandono do Alexandre de Moraes. Rapaz, oremos por Zanin, tá? Porque eu te garanto que se tem uma pessoa que com certeza nesse momento não deve estar sabendo o que faz, sem rir, porque esse assunto é sério. Tá bom? Um abraço. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.